Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Drew Walter Peterson nasceu no dia 5 de janeiro de 1954 em Oak Park, Illinois, e era filho de Donald e Betty Peterson. E seus pais foram casados por 38 anos, até que infelizmente Donald acabou falecendo. E um tempo depois, Betty acabou se casando com um outro homem chamado Albert Murphy, que por sinal era o chefe de Drew na companhia de gás Northern Illinois. E um tempo depois eles tiveram outro filho, que no caso é o meio-irmão de Drew, chamado Thomas Murphy. Em 1972, Drew se formou na Willowbrook High School em Villa Park e em 1974 passou a frequentar a College of DuPage. No mesmo ano, ele se casou com a sua namorada do ensino médio chamada Carol Brown, e apesar de ela ter sofrido um aborto espontâneo logo no começo do casamento, o casal acabou tendo dois filhos chamados Stephen Paul Peterson e Eric Drew Peterson. E pouco tempo depois, Drew decidiu se mudar para Falls Church, na Virgínia, junto com sua família, onde se alistou no exército para treinar como policial militar, até que em 1976 ele foi dispensado com dispensa honrosa e em 1977 ingressou no departamento de polícia de Bolingbrook. E mais ou menos na mesma época, cerca de 1 ou 2 anos depois, Carol descobriu que ele estava tendo um caso enquanto estava trabalhando como policial disfarçado. E só para vocês terem noção, ele tinha tido um outro caso quando ela ainda estava grávida. Pois é. E obviamente, quando ela descobriu tudo isso, ela pediu o divórcio, que foi finalizado em 1980, e cada um seguiu sua vida, cada um foi para um lado. E no mesmo ano ele conheceu uma outra mulher, dessa vez uma jovem de 20 anos de idade chamada Kylie Peary, que trabalhava em um posto de gasolina local, e a forma que eles se conheceram foi a seguinte. Em um certo dia, Kylie ligou para a polícia para fazer uma denúncia de um homem que tinha saído do posto sem pagar, e quem atendeu o chamado foi Drew. Então, quando ele chegou lá, ele viu aquela mulher linda e maravilhosa, porque ela era linda, e foi assim, muito romântico. E no começo, Drew era o homem dos sonhos, carinhoso, atencioso, inteligente, divertido, basicamente tudo que há de bom. E isso fez com que Kylie, obviamente, se apaixonasse por ele super rápido. E eles começaram a namorar, e mais rápido ainda, eles ficaram noivos apenas 4 meses depois. Porém, logo depois do noivado, Drew começou a se comportar completamente diferente, se mostrando ser um homem super violento e controlador. Ele não a deixava fazer nada sem que ela pedisse permissão a ele, e ele tinha um ciúmes absurdo. Em um certo dia, eles foram para um funeral de um membro da família de Kylie, e quando eles voltaram, Drew passou a noite inteira a acusando de beijar o seu ex-namorado, que também estava no funeral. E depois de 1 hora de interrogatório e basicamente enchendo o saco, ele disse a seguinte frase: "Não, eu nunca vi você fazer nada. Eu apenas imaginei que se eu a acusasse disso, é uma tática da polícia que você confessaria se você tivesse feito isso." Sim, eu sei. É surreal. 4 meses depois, eles acabaram tendo uma briga, e durante a briga, Drew a jogou sobre a mesa e depois a prendeu no chão. Então, obviamente, depois disso, ela foi para casa dos pais, e o seu padrasto disse que ela tinha que chamar a polícia o mais rápido possível, e foi isso que ela fez. E quando o policial chegou na sua casa para registrar a denúncia e ver o que tinha acontecido, ele a convenceu a não fazer isso, porque era uma situação única e isso poderia acabar com a carreira de Drew. Acontece que esse policial era amigo de Drew.
Mas felizmente Kylie sabia que aquela não seria uma situação única, e então ela terminou o noivado, mas não, Drew não iria aceitar tão fácil assim. Na verdade, ele começou a basicamente stalkeá-la e persegui-la de todas as formas possíveis. E como ele era um policial, a forma que ele encontrou de fazer isso foi pará-la no trânsito todas as vezes possíveis e multá-la por coisas como: as luzes traseiras do carro dela não estavam brilhantes o suficiente. E todo esse assédio só parou quando os pais de Kylie conversaram com o chefe de polícia que se ele não fizesse alguma coisa, eles tomariam outras providências. Mas na verdade, tudo só parou realmente em 1982, quando Drew conheceu uma outra mulher, dessa vez em um bar. Ela se chamava Victoria Connolly, mais conhecida apenas como Vicky, que já tinha uma filha de um relacionamento anterior chamada Lisa. E eles também se casaram super rápido, apenas 6 meses após se conhecerem. Pouco tempo depois, eles abriram um bar em Romeoville, em Illinois. E de acordo com Vicky, durante o casamento, Drew apontou para ela uma arma 3 ou 4 vezes em situações diferentes e disse que ele conseguiria matá-la e fazer parecer com que fosse um acidente. E lembrem-se disso. E como vocês já perceberam, o relacionamento dos dois era extremamente abusivo, como sempre, Drew sendo extremamente controlador. Ele não deixava ter amigos e muito menos conversar com sua própria família. E de acordo com Vicky e Lisa, a casa e o bar eram repletos de escutas. Sim, ele ficava ouvindo e gravando todas as conversas que elas tinham. Esse era o nível. Em 1985, Drew foi demitido e indiciado por acusações de má conduta oficial e falha em relatar um suborno em conexão a uma investigação secreta que ele estava participando. O Corpo de Bombeiros e a polícia de Bolingbrook o considerou culpado dessas acusações, bem como de desobediência e condução de uma investigação autoatribuída, mas ele negou tudo e, por alguma razão, todas as acusações foram retiradas e ele conseguiu seu emprego de volta. E assim como aconteceu com seu primeiro casamento, nesse segundo casamento ele também teve um caso. Após 9 anos e meio de casamento, Vicky descobriu sobre a traição e dessa vez era com a contadora de 29 anos chamada Kathleen Saville. E o casal então decidiu se separar e o divórcio foi finalizado no dia 18 de fevereiro de 1992. No dia 3 de maio do mesmo ano, Drew e Kathleen se casaram e os dois tiveram 2 filhos. O primeiro deles nasceu em janeiro de 1993 e ele se chamava Thomas, e o segundo em 1994, chamado Christopher. Mas, diferente dos outros relacionamentos, esse parecia o relacionamento perfeito. Eles pareciam ter tudo que eles queriam, a família era incrível, a casa dos dois era maravilhosa, basicamente sendo um casal de comercial de margarina. Porém, Drew simplesmente não conseguia ser fiel, não é mesmo? Porque após 10 anos de casamento, lá foi ele de volta para seu antigo costume. Em 2001, ele atendeu um chamado para o Spring Hill Suites e foi lá onde ele conheceu Stacey Cales, de apenas 17 anos de idade, enquanto ele tinha, adivinha, 46. Stacey Ann Cales nasceu no dia 20 de janeiro de 1984 em Downers Grove, em Illinois. Ela era filha de Anthony e Christine Cales, mais conhecida apenas como Christy, e definitivamente Stacey não teve uma infância fácil. Acontece que os seus pais não estavam muito interessados em serem pais, porque eles basicamente abandonavam seus filhos, iam para festas onde usavam todos os tipos de substâncias ilícitas e bebiam muito, mas mesmo assim eles acabaram tendo no total 5 filhos. A primeira a nascer foi Jessica, mas infelizmente em dezembro de 1983, 6 semanas antes de Stacey nascer, a casa da família pegou fogo e mais tarde o corpo de Jessica, que na época tinha apenas 2 anos de idade, foi encontrado atrás do sofá, meio que como se ela tivesse se escondido, talvez para fugir do fogo ou algo do tipo. E essa foi apenas a primeira tragédia da família. No dia 10 de julho de 1985, nasceu Cassandra e pouco tempo depois nasceu Yelton.
E 2 anos depois nasceu a última filha do casal, chamada Lacey, mas infelizmente, em outubro de 1987, ela morreu de síndrome da morte súbita infantil. E de acordo com amigos da família, depois da morte de Lacey, nem Anthony e nem Christine conseguiram se recuperar disso, fazendo basicamente com que seus filhos tivessem que se virarem e cuidarem de si mesmos. E isso porque Christine sumia por semanas seguidas. E de acordo com registros, ela entrou e saiu de diversos hospitais psiquiátricos. Em 1990, ela foi presa por dirigir embriagada. E no mesmo ano, o casal sofreu 2 processos de execução de hipoteca contra eles. Logo em seguida, Anthony pediu divórcio e conseguiu a custódia completa de todos os filhos. E 5 anos depois, ele se casou novamente. Quando Stacey estava no ensino médio, ela foi morar com sua meia-irmã mais velha, chamada Tina. E apesar de ter tido uma infância absurdamente difícil, ela se tornou uma jovem incrível, super gentil e amorosa e determinada a ter uma vida melhor, tanto que ela chegou a se formar no ensino médio mais cedo, com apenas 16 anos de idade. Mas as tragédias na vida de Stacey ainda não haviam acabado. Acontece que em 1998, sua mãe, Christine, simplesmente desapareceu do nada. Ela havia sido vista pela última vez por volta das 4h30 da tarde na rua 199 em Blue Island. E suas filhas acreditam seriamente que ela foi assassinada pelo namorado com quem ela estava morando na época. E a história que ele contou foi que naquele dia ela tinha saído para ir para a igreja e nunca mais voltou. Porém, ela deixou sua bolsa para trás com todos os seus documentos e basicamente tudo que ela tinha. Então, assim, suspeito. E as irmãs chegaram aí até a polícia e relataram o desaparecimento de sua mãe e contaram tudo que elas sabiam, inclusive sobre esse namorado, mas nada foi feito e Christine Cales permanece listada como desaparecida até hoje. Tudo isso deixou Stacey completamente arrasada e ela nunca mais falou sobre a mãe depois disso. Então, logo em seguida, ela começou a conseguir vários empregos para economizar dinheiro para a faculdade, porque ela tinha o sonho de se tornar uma enfermeira, e foi nessa época que ela conheceu Drew Peterson. E apesar da diferença bem grande de idade entre os dois, eles não pareciam se importar com isso e engatarem um relacionamento. Pouco tempo depois de se conhecerem, Drew até conseguiu um novo emprego para ela como balconista na vila de Bolingbrook e constantemente a esgueirava para dentro do porão de sua casa enquanto Kathleen e seus filhos estavam dormindo no andar de cima. Stacey chegou a dizer a seus amigos que Drew havia lhe dito que o seu relacionamento já tinha acabado há muito tempo e que ele iria pedir divórcio, o que ele não fez e isso não era verdade. Um tempo depois, Kathleen recebeu uma carta misteriosa de uma pessoa completamente anônima falando sobre o caso, e eu vou ler algumas partes dessa carta porque, assim, tem tanta informação pra gente ter uma noção, assim, de como era a relação dele com a polícia, que é extremamente importante pra todo esse caso, que sim, iremos passar muita raiva. Então, vamos lá. Kathy, essa carta está sendo enviada a você para o seu benefício. Nesse momento, você provavelmente está ciente de que seu marido está tendo um caso. O nome da menina, e ela é apenas isso, uma menina, é Stacey Cales. Você pode já ter todas essas informações, mas se não tiver, precisará delas para evitar mais constrangimento para você e sua família. Por causa da idade dela, 17, e pelo fato de ser funcionária da vila, e por causa da idade de Drew e sua ocupação, ele detém uma posição de autoridade sobre ela. Drew pode ser acusado criminalmente por seu envolvimento íntimo com essa menor. Os funcionários do vilarejo, prefeito, administrador e todos no departamento de polícia têm total conhecimento dessa situação. Tem sido uma piada contínua dentro do departamento. A questão foi discutida e foi decidido esconder seu comportamento para proteger a vila e Drew. Por causa de suas alianças políticas com Roger Clark e Ken Hitch, eles estão se protegendo do constrangimento e da responsabilidade. Essa não é a primeira vez que o comportamento imoral e antiético de Drew foi ocultado. No verão passado, ele permitiu o espancamento de um preso que estava algemado e indefeso. No outono passado, ele era suspeito de ter plantado narcóticos em 2 invasões separadas para obter uma prisão substancial para ofuscar o seu comportamento recente.
e agora o seu relacionamento íntimo e ilegal com a menor. Cuidado com quem você fala dentro da administração da vila e dentro do departamento de polícia. Proteja a si mesmo e a sua família. E obviamente, após ler tudo isso, foi o suficiente para que Kathleen pedisse o divórcio, o que nem de longe foi fácil, porque os dois viviam brigando sobre dinheiro e também sobre a custódia dos filhos. Em 2002, ela recebeu uma ordem de proteção contra Drew por conta dos abusos domésticos. E no dia 14 de novembro, ela chegou a escrever uma carta para a procuradora assistente do condado de Will, falando que ela temia por sua própria vida. Além disso, ela também enviou uma cópia da carta para um repórter da Fox Chicago, falando que o seu caso não era apenas sobre um divórcio, uma disputa de bens, etc., mas sim uma história de corrupção em Bolingbrook. Na mesma época, a polícia recebeu 10 ligações de distúrbios domésticos porque Drew estava arrombando a casa e também se negando a devolver as crianças. E antes que o divórcio fosse finalizado, a polícia já tinha recebido mais 8 ligações sobre a mesma coisa, ou seja, no total, 18 ligações e reclamações de Drew. Mas não, nada nunca aconteceu com ele, ele não foi acusado, ele não foi repreendido, absolutamente nada. Muito pelo contrário, na verdade, quem foi presa foi Kathleen por 2 agressões domésticas. Só que mais tarde ela acabou sendo absolvida. Teve até um momento que ela estava tão desesperada que ela não estava mais aguentando a situação e ela realmente estava temendo pela sua própria vida, que ela decidiu falar com o chefe de polícia de Bolingbrook chamado Mike Calcagno. E isso porque Mike já conhecia a família e ela o considerava como um amigo, chegando a dizer para ele que se alguma coisa acontecesse com ela, Drew era o culpado. Mas não, novamente, nada foi feito. Enquanto tudo isso acontecia, Drew e Stacy foram morar juntos e em julho de 2003 eles tiveram seu primeiro filho, chamado Anthony, em homenagem ao pai de Stacy. E no dia 18 de outubro eles se casaram. No outono do mesmo ano, Kathleen estava finalmente conseguindo reconstruir sua vida de volta. Ela já estava com um novo namorado, uma nova carreira e um plano. Assim que o divórcio fosse finalizado, ela venderia a casa e se mudaria com os filhos para a cidade vizinha chamada Mokina, onde, depois de se formar em um programa de enfermagem, ela passaria a trabalhar no St. James Hospital. No dia 10 de outubro, o divórcio foi finalizado e quem recebeu a custódia dos filhos foi Kathleen, enquanto Drew recebeu o direito de visitas no fim de semana. E os dois tinham um plano de se encontrarem no dia 6 de abril de 2004 em uma audiência para que eles discutissem melhor os termos do divórcio, onde Kathleen provavelmente receberia a casa, uma pensão, uma porcentagem da pensão de Drew e também uma porcentagem do lava-jato que ele tinha. No dia 27 de fevereiro de 2004, Drew pegou os filhos na casa de Kathleen, como ele costumava fazer todo fim de semana. E no dia 29, eles, juntamente com Stacy, foram até o Shedd Aquarium para poder passarem um dia, se divertirem, antes que ele precisasse devolvê-los para casa. Só que quando eles chegaram lá, por volta das 8 horas da noite, Kathleen não atendia o telefone e nem a porta. Então, Drew achou que era melhor, não deixar os filhos ali na porta de casa e levá-los de volta para sua casa. Então, no dia seguinte, no dia 1º de março, ele tentou ligar para ela o dia inteiro, mas novamente não teve resposta. E por volta das 7 horas da tarde, ele foi para o trabalho e saiu às 7 horas e decidiu que ele deveria ir para a casa de Kathleen para ver se tinha acontecido alguma coisa, onde ela estava, porque ele precisava devolver as crianças. Mas quando ele chegou lá, ao invés de entrar na casa, ele pediu que os seus vizinhos fizessem isso, porque ele sabia que Kathleen não gostaria que ele entrasse em sua casa, principalmente se ela estivesse lá dormindo ou algo do tipo. E para evitar uma briga, então, definitivamente essa seria a melhor maneira, de acordo com Drew. Poucos minutos após os vizinhos entrarem, eles gritaram e na mesma hora Drew entrou correndo. E no andar de cima, eles encontraram o corpo de Kathleen dentro da banheira e a única coisa que Drew conseguia dizer era o que ele iria dizer aos filhos. Mais tarde, ele produziu um testamento datado do dia 2 de março de 1997, supostamente assinado por ele e por Kathleen,
onde eles diziam que as coisas um do outro ficariam para o outro. Mas, obviamente, esse testamento foi questionado por muitas pessoas porque simplesmente não fazia o menor sentido, visto que eles estavam divorciados, e também que aparentemente ela não teria deixado nada para os próprios filhos. E o seu advogado, no caso o advogado de Kathleen, disse que ela havia lhe dito que não tinha testamento. Ué. Ou seja, Drew criou um testamento falso, fazendo tudo ficar ainda mais suspeito. Porque agora ele tinha um motivo. No dia 20 de março de 2004, o Dr. Brian Mitchell, que era o legista do condado de Will, divulgou o relatório de autópsia de Kathleen Saville e chegou à conclusão de que a sua causa de morte tinha sido afogamento acidental, mas, mesmo com os resultados da conclusão dessa autópsia, desse relatório, ninguém acreditou. Todo mundo tinha praticamente 100% de certeza que o culpado era Drew, mas ele tinha um álibi: Stacy. Então, no dia 7 de maio, um júri de 6 pessoas chegou à mesma conclusão que o legista, de que tinha sido afogamento acidental e não assassinato. E enquanto testemunhava, um agente da Polícia Estadual de Illinois disse que eles não haviam encontrado absolutamente nada que indicasse que um crime havia ocorrido. E um outro policial, que era amigo de Drew, disse que ele era uma ótima pessoa, maravilhoso e que nunca, em 1 milhão de anos, ele machucaria sua esposa. Lembrando que todo o departamento de polícia sabia dos problemas, sabia que ele era abusivo, sabia das discussões e sabia das agressões domésticas, e eles não fizeram nada. Em seguida, a família de Kathleen testemunhou e disse ao júri que ela morria de medo de Drew, que tinha certeza que ele algum dia a mataria e que também ele se beneficiava com a morte dela, né, com testamento falso e tal. Ele também ficaria com as crianças, com a custódia completa, não os veria apenas no fim de semana. Tudo isso, mas novamente, nada foi feito. Em janeiro de 2005, Drew e Stacy tiveram uma filha chamada Lacey, em homenagem à irmã de Stacy que havia falecido. E pouco tempo depois, ela também adotou os filhos que Drew havia tido com Kathleen e tratava os dois como se fossem seus, sem diferenciar de forma nenhuma. E ela era completamente apaixonada por todos os seus filhos. E assim como todos os relacionamentos anteriores, o relacionamento de Drew com Stacy também era um relacionamento abusivo, e ele continuava sendo o homem controlador que sempre foi, chegando ao ponto onde ele lhe deu de presente uma abdominoplastia, um silicone e uma cirurgia nos olhos, mas até onde eu sei, Stacy nunca pediu por isso e nunca quis. Em setembro de 2006, a meia-irmã de Stacy, chamada Tina, acabou falecendo de câncer aos 31 anos de idade. E como era de se imaginar, Stacy ficou muito mal, chegando a entrar em depressão. E sinceramente, eu nem sei como que ela aguentou perder tanta gente, porque foi uma tragédia atrás da outra, realmente era muita coisa para uma pessoa suportar. Mas isso, de alguma forma, fez com que ela reavaliasse toda a sua vida e que ela quisesse se tornar uma boa pessoa. Então, ela começou ali a reavaliar o seu casamento com Drew. Além disso, ela também passou a prestar mais atenção em si mesma, em suas necessidades e o que ela precisava. Começou a levar os seus filhos na igreja para aprender a Bíblia e até conseguiu um emprego como representante da Avon, o que Drew não gostou nem um pouco, porque isso significava que ele não conseguia mais controlá-la e muito menos manipulá-la. Em outubro de 2007, a sua tia, chamada Candace Aiken, a visitou e em uma das conversas, Stacy disse que iria terminar o seu noivado, quer dizer, terminar o seu casamento. Então, no dia 26 de outubro, ela pediu o divórcio e, de acordo com uma amiga sua, logo após isso, ela estava muito calma, mas ela disse a seguinte frase: "Já estou morta, ele vai me matar." No dia 27 de outubro de 2007, Cassandra Cales estava hospedada na casa de Drew, que estava com 53 anos de idade, e Stacy, que estava com 23,
Por volta das 11h30 da noite, ela deixou a casa dos Peterson e as duas irmãs combinaram de se encontrarem na manhã seguinte, às 10 horas da manhã. E quando Stacy não apareceu, Cassandra imediatamente ficou preocupada, principalmente pelo fato de que Stacy já havia confidenciado a toda a sua família de que planejava deixar Drew. E após passar o dia inteiro tentando entrar em contato com a irmã, às 11 horas da noite, Cassandra decidiu ir até a casa dos Peterson. E, para sua surpresa, nenhum dos dois carros estava na garagem. E quando ela bateu na porta, uma das crianças abriu e disse que eles estavam sozinhos em casa. E não só isso, além disso, a criança disse que Stacy e Drew haviam entrado em uma briga naquele dia. E durante a briga, Stacy saiu de casa e pouco tempo depois, Drew foi atrás dela. Então, a esse ponto, Cassandra já estava desesperada, extremamente preocupada com sua irmã. Afinal, Drew era um homem perigoso e ela sabia disso. Então, ela ligou para Drew e perguntou se ele havia visto Stacy. E ele disse que a havia procurado o dia inteiro, mas que não teve sorte. Nisso, por volta das 11h45 da noite, Cassandra foi até o departamento de polícia de Downers Grove para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, mas os policiais disseram que ela tinha que fazer esse registro em Bolingbrook. E o motivo pelo qual ela não tinha ido primeiro lá era exatamente pelo fato de que Drew era um policial e ela sabia muito bem que todo o departamento o protegeria, como eles já haviam feito anteriormente, mas infelizmente ela não tinha outra opção, então ela foi até o departamento de polícia de Bolingbrook e fez um boletim de ocorrência de desaparecimento de Stacy Peterson. Em seguida, por volta das 2 horas da manhã do dia 29 de outubro, ela voltou para a casa dos Peterson e agora, misteriosamente, os dois carros estavam de volta na garagem. E quando ela perguntou para Drew onde estava Stacy, ele disse que ela havia lhe ligado naquele dia, naquela noite no caso, e disse que ela estava o abandonando, mas não só isso, que ela também estava abandonando as crianças e que havia deixado o seu carro, que era um Pontiac Grand Prix de 2002, no aeroporto internacional de Clough. Então, Drew foi andando até o aeroporto para pegar o carro. E vocês acham mesmo que Cassandra acreditou nisso? Óbvio que não. Principalmente pelo fato de que ela sabia que Stacy era completamente 100% apaixonada pelos seus filhos, tanto os biológicos quanto os que ela havia adotado, e que nunca em um zilhão de anos que ela iria abandoná-los. Ela realmente abandonaria Drew, mas ele apenas, não as crianças. Então, ela foi fazer um registro adicional de desaparecimento na Polícia Estadual de Illinois. E imediatamente a Polícia Estadual interroga Drew sobre o desaparecimento. Eles também pedem para olhar os veículos, mas Drew lhes deu acesso apenas ao seu carro, que é um GMC Denali, mas não ao de Stacy. No interrogatório, ele disse que na noite anterior ao desaparecimento, Stacy lhe disse que iria visitar o avô pela manhã, sendo que ela tinha combinado de ver a irmã. E quando ele acordou na manhã seguinte, por volta das 10 horas, ela já tinha ido embora. Então, ele deixou as crianças com os vizinhos e saiu para fazer suas tarefas. E como se toda a história já não estivesse esquisita o suficiente, acontece que Drew pediu a noite de folga do trabalho por volta das 2 horas da tarde e depois pegou seus filhos e os levou ao McDonald's. Em seguida, ele disse que quando chegou em casa, ele recebeu um telefonema de Stacy dizendo que o abandonaria por um outro homem, e sua família disse que sim, que ela realmente o abandonaria, mas não por um outro homem, e que jamais ela iria abandonar as crianças. E aqui, as coisas começam a ficar um pouco interessantes, só que de uma forma bem assustadora. Acontece que apenas 2 dias após o desaparecimento, o meio-irmão de Drew, chamado Thomas Murphy, tentou tirar sua própria vida. E de acordo com relatos, ele teria confessado a alguns amigos que ele achava que teria ajudado Drew a esconder o corpo de Stacy exatamente no dia que ela desapareceu. Mais tarde, ele testemunhou que no dia 27 de outubro, Drew apareceu em sua casa para levá-lo até uma entrevista de emprego em uma loja que ele teria naquele dia. Mas, ao invés disso, ele o levou ao parque Remington Lakes e começou a falar sobre Stacy, do nada. Ele disse que ela o estava traindo e que ele precisava cuidar do problema. Mas Thomas, que entendeu o recado, disse que ele nunca conseguiria viver consigo mesmo se matasse uma pessoa.
Então, Drew perguntou se ele conseguiria viver consigo mesmo sabendo disso. Ou seja, que ele havia matado uma pessoa. E Thomas disse que sim, afinal, Thomas já desconfiava há muito tempo que ele havia matado Kathleen. Mais tarde, quando Thomas chegou em casa, ele ficou refletindo sobre tudo aquilo e então ligou para Drew e disse que ele não conseguiria viver com aquilo e que ele não queria participar de nenhum plano. E Drew disse que tudo bem, que ele entenderia, mas na verdade ele não entendeu. No dia seguinte, Drew levou para um parque que ficava fora da estrada Weber e lhe deu um celular, mas disse que era para ele apenas segurar e não atender de jeito nenhum. Em seguida, ele saiu e 45 minutos depois, o celular começou a tocar algumas vezes, mostrando como se Stacy estivesse ligando. Uma hora depois, Drew voltou e pediu para que Thomas fosse até a casa dele ajudá-lo com uma coisa, mas Thomas não sabia o que era. Então ele foi, achando que fosse uma coisa super tranquila, sei lá, um móvel. Mas quando eles chegaram lá, na verdade era um recipiente bem grande azul que estava no quarto. E os dois moveram esse container até o carro de Drew. E de acordo com Thomas, o recipiente estava quente e pesado. E para ficar ainda mais suspeito do que já está, poucos dias depois, Drew chegou para Thomas e lhe deu uma certa quantidade de dinheiro e disse: "Isso nunca aconteceu." No dia seguinte, Thomas ligou para o seu irmão e disse que não estava conseguindo viver com o que ele sabia que eles haviam feito e que ele iria tirar a própria vida, mas Drew apenas respondeu que era para ele não se preocupar com isso. E mais tarde, no mesmo dia, Thomas Murphy tentou tirar a própria vida. Quando a polícia estadual soube do desaparecimento e que Thomas estava no hospital, eles foram lhe fazer uma visita e lhe deram imunidade por qualquer informação que ele lhes desse. A polícia chegou a gravar um telefonema dos dois e nele, Drew ordenou que Thomas não falasse com a imprensa e muito menos com a polícia, e ainda lhe alertou sobre o perigo de estarem conversando sobre essas coisas no telefone. No dia 1º de novembro, a polícia executou um mandado de busca na casa dos Peterson, e esse mandado permitia que eles fizessem buscas na casa e nos 2 veículos da família. Apenas 6 dias depois, Drew compareceu perante um grande júri do condado de Will e exerceu o seu direito à quinta emenda, e ele foi oficialmente considerado como suspeito no desaparecimento de Stacy Peterson. Mas, além disso, as autoridades também informaram que eles estavam revendo as investigações feitas na morte de Kathleen Saville em 2004, e um juiz ordenou a exumação de seu corpo, que estava no cemitério Queen of Heaven, em Hillside. De acordo com a petição de exumação, o ferimento que Kathleen tinha atrás da cabeça não era o suficiente para deixá-la inconsciente e, consequentemente, fazê-la se afogar. E outra coisa que foi questionada era o padrão de sangue dentro da banheira, que não parecia como se ele tivesse escorrido lentamente pelo ralo, como os investigadores de 2004 acreditavam. Então, o procurador do condado de Will, chamado James Glasgow, chegou à conclusão de que, de acordo com as evidências da cena do crime que eles tinham da morte de Kathleen, não indicavam que a sua morte tinha sido um acidente, e sim que tudo aquilo tinha sido encenado, e por conta disso, o seu corpo foi exumado no dia 12 de novembro. Na mesma época, a polícia de Bolingbrook disse que Drew Peterson havia sido suspenso sem pagamento e que seria feita uma investigação de assuntos internos que não tinha relação com o caso. E pouco tempo depois, ele entregou a sua carta de demissão, ou seja, ele não era mais interno e não teria uma investigação de assuntos internos. Bacana. E só pra vocês ficarem um pouquinho mais com raiva, porque esse caso me deu, assim, muita raiva, ele ganhou uma aposentadoria, uma pensão, enfim, de pelo menos $72 mil anuais. Pois é. No dia 10 de dezembro, o ministro de Plainfield, que era o pastor Neil Scorey, disse que no dia 31 de agosto de 2007, apenas 8 semanas antes do desaparecimento, Stacy foi conversar com ele e disse que ela tinha informações pessoais e detalhadas de que Drew Peterson era o responsável pela morte de Kathleen.
De acordo com ela, no dia 28 de fevereiro, quando ela acordou pela manhã, Drew não estava do seu lado. Lembram que o álibi dele para aquele dia era Stacy? Então, naquele dia ela procurou ele pela casa inteira e só foi encontrar ele bem mais tarde na lavanderia, todo de preto e segurando tipo uma sacola, tipo uma mochila, não sei. Mas em seguida, ele tirou toda a sua roupa preta esquisita, colocou na máquina de lavar e virou essa sacola dentro também. E dentro da sacola só tinham roupas de mulher. E quando Stacy perguntou a ele o que era aquilo e por que ele estava daquele jeito, ele disse que havia acertado Kathleen Saville na nuca e que tinha feito tudo parecer um acidente. Logo em seguida, ele disse tudo o que Stacy deveria dizer para a polícia, né, e fingir que ela estava com ele no momento em que tudo aconteceu. E ela provavelmente só fez isso porque ela deveria estar com medo. Afinal, ele tinha acabado de confessar para ela que havia matado a sua ex e ela sabia o quão violento ele era. No dia 28 de janeiro de 2008, Drew Peterson e o seu advogado chamado Joe Brodsky ligaram para um homem, um apresentador de programa de rádio chamado Steve Daw, e perguntou para ele se ele toparia fazer um programa com Drew, basicamente um jogo de namoro, que se chamaria Ganhe um Encontro com Drew. Sim, eles realmente queriam ir por esse caminho e na cabeça deles iria dar super certo, mas obviamente que Steve Daw, juntamente com a galera do programa, disseram que não, que isso nunca aconteceria. E eu lembrei de um caso, fazendo um adendo aqui, que acontece isso mais ou menos. O cara é um serial killer e ele participa de um programa de televisão de namoro, esses que você vê aí na televisão, pelo menos via muito antigamente, hoje em dia tá voltando, né, no Caldeirão do Hulk. E aí, o cara tá lá, no meio da matança dele, ele está num programa de televisão querendo arranjar uma namorada. Eu esqueci o nome do caso, mas eu vou procurar pra trazer pra vocês, porque a história é muito maluca. Enfim, voltando pro caso. No dia 21 de fevereiro, o Dr. Larry Blum, que é um patologista independente, realizou uma das autópsias de Kathleen Saville e considerou a sua morte como homicídio. Em setembro, o publicitário de Drew, chamado Glenn Selig, publicou dizendo que ele estava noivo, dessa vez de uma jovem chamada Christina Rains, de 23 anos de idade, e que em breve eles estariam casados. E no dia 30 de janeiro, eles estavam morando juntos, mas o pai de Christina, que sabia que Drew não era uma pessoa muito legal assim, deu a ela um ultimato porque ele estava muito preocupado como que Drew conseguia manipulá-la e controlá-la sem que ela percebesse. E finalmente, após o seu pai tentar conversar com ela várias vezes, ela conseguiu ver o que estava acontecendo e depois foi até a imprensa dizer que todo o noivado era um golpe publicitário apenas para manter Drew nos holofotes. E mais tarde ela chegou a dizer que ele havia lhe dado de presente as joias de suas ex-esposas, sendo que uma estava morta e a outra estava desaparecida. Mas ainda tem mais. Ele chegou a demonstrar nela como que ele conseguiria quebrar um pescoço tão rapidamente. No dia 7 de maio de 2009, Drew Peterson foi preso e acusado do assassinato de Kathleen Saville e ele recebeu uma fiança de meros 20 milhões de dólares. Quase nada. Tranquilo. Em julho de 2010, o juiz White decidiu que ele permaneceria na cadeia do condado de Will pelo restante do seu processo de julgamento e apelação, e os promotores argumentaram que ele poderia representar um perigo à sociedade caso fosse liberado. Acontece que foi revelado que as declarações e boatos que indicavam que Drew Peterson havia matado suas esposas não eram confiáveis para serem levadas para o julgamento. E após uma longa audiência, o juiz White emitiu uma decisão selada de 4 páginas que os promotores haviam provado que Drew havia matado Kathleen e Stacy por uma preponderância das evidências, mas que as declarações atribuídas a Stacy, ao caso de Stacy, não fornecem garantias de confiabilidade.
E após isso, até a Assembleia Legislativa do Estado de Illinois tentou ajudar a promotoria com a aprovação de uma nova lei de Illinois chamada Lei de Drew, que permite que os promotores insiram declarações de boatos em provas sob certas condições. E como a lei foi aprovada enquanto os investigadores estavam procurando por Stacey, ou seja, ela não tinha como dar o seu depoimento do que havia dito ao pastor, a legislação permite que os tribunais considerem declarações de testemunhas indisponíveis, desde que os promotores possam provar que a testemunha foi morta para impedir o seu depoimento e que as declarações de boatos são confiáveis. E no final, 8 das 14 declarações de boatos foram consideradas inadmissíveis porque não eram confiáveis. Porém, o Tribunal de Apelações reverteu isso e permitiram que todas fossem consideradas no julgamento. Então, no dia 6 de setembro de 2012, Drew foi considerado culpado do assassinato premeditado de Kathleen Saville e no dia 21 de fevereiro de 2013, ele foi condenado a 38 anos de prisão, sendo levado para o Centro Correcional Menard em Chester, Illinois, mas depois foi transferido para o Federal Correctional Institution, Terre Haute, em Terre Haute, na Indiana, onde apenas um mês depois ele foi atacado por um outro prisioneiro que queria os seus itens para vender no eBay. E ainda não acabou. Acontece que no dia 9 de fevereiro de 2015, Drew Peterson foi acusado de solicitar o assassinato de James Glasgow, que era o promotor principal do seu julgamento, por $10 mil, depois que um dos presos conversou com os promotores e contou todo o seu plano. Então, em maio de 2016, em menos de 1 hora de deliberação, ele foi considerado culpado de solicitação de assassinato e solicitação de assassinato de aluguel, sendo condenado a mais 40 anos de prisão. E após uma série de recursos, no dia 21 de setembro de 2017, a Suprema Corte de Illinois manteve a condenação e em dezembro de 2019 ele foi libertado da custódia federal e foi transferido para a instalação estadual fora de Illinois, e sua localização não foi divulgada por motivos de segurança. Quando ele foi preso em 2009, seus filhos, Christopher e Thomas, tinham 14 e 16 anos, respectivamente, enquanto Anthony e Lacey tinham 5 e 4. E como Stacey estava desaparecida e Drew estava na prisão, o filho mais velho, Stephen, juntamente com sua esposa, chamada Carol Brown, acabaram ficando com a custódia de todos os filhos. E de acordo com Stephen, todos eles sofreram certo bullying na escola por conta dos crimes cometidos pelo pai, mas ele tentou ao máximo protegê-los da melhor forma possível. E deu super certo, hoje em dia cada um tem sua própria vida e eles preferem manter muita distância de redes sociais e programas de televisão, vivendo ali mais no anonimato. Acontece que Stephen acreditava fortemente na inocência do pai, chegando até a fazer uma declaração pública, juntamente com os outros irmãos, dizendo o seguinte: todos os filhos de Drew Peterson apoiam totalmente seu pai e sabem que ele é inocente das acusações contra ele. Nós o conhecemos melhor do que qualquer pessoa no mundo e sabemos que ele não é culpado. Porém, mais tarde, Stephen disse que Drew provavelmente matou Kathleen e Stacey. Desde o desaparecimento de Stacey, sua irmã, Cassandra, continuou sua busca e ela chegou até a alegar ter encontrado o corpo da irmã no fundo do canal sanitário e de navio de Chicago, após ter sido escaneado por um sonar em 2007 e 2008. Mas após ela alegar isso, alguns mergulhadores chegaram aí no local e procurarem, mas infelizmente eles não encontraram nada. E até hoje, Cassandra é uma defensora de pessoas desaparecidas e ela tenta ajudar ao máximo pessoas que passaram pela mesma coisa que ela, chegando até a ajudar eles a procurarem por seus entes queridos. E até hoje, a sua família acredita sim que ela foi assassinada por Drew Peterson e que eles não vão descansar até que eles encontrem o seu corpo e possa colocar ele para descansar. E Drew Peterson nunca foi acusado do desaparecimento de Stacey Peterson, apesar de que as autoridades declararam oficialmente que ele é a única pessoa de interesse, mas até hoje ele mantém a sua inocência, dizendo que não fez nada, tanto com Kathleen quanto com Stacey.
E por último, eu acabei de descobrir que existe um filme sobre esse caso chamado Intocável, a história de Drew Peterson, que foi lançado lá em 2012. Então, assim que eu assistir, eu vou deixar um comentário fixado aqui embaixo pra vocês verem o que eu achei sobre ele. E infelizmente, eu não sei ainda onde tem pra assistir. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.